Boa tarde, pessoal, mais uma vez, certo? Nós vamos iniciar agora a nossa aula aqui no dia 28 de agosto de 2020. Nossa aula de História, Geografia e um pouquinho de Ciência também nós vamos estar falando hoje, certo? Bom, nossa aula começa falando sobre um fato, um evento que acontece todo ano, que nós estudamos todo ano. Esse evento é chamado de folclore. Mas as pessoas me perguntam às vezes, professor, mas folclore não é uma coisa assim que fala só sobre lendas, histórias? Folclore é muito mais do que isso, apenas lendas e cantigas de roda, brincadeiras, etc. Folclore, na verdade, a palavra folclore vem do inglês folk, que significa tudo, né? E chlore do alemão, que significa cultura, certo? Então, você tem a cultura de todos ou, simplesmente, o estudo da cultura de um povo. Então, quando nós falamos sobre folclore, nós temos que lembrar que o folclore é o estudo da cultura de um povo. Então, todos os povos, eles têm o seu folclore, certo? Eles têm o seu folclore. Quando você pega, por exemplo, o estudo para conhecer, por exemplo, uma língua estrangeira. A língua, ela já faz parte do folclore, a língua é parte do folclore. Então, você vai lá aprender a falar grego. Então, para você aprender a falar o grego e entender o que os gregos estão falando, você precisa conhecer a cultura grega, certo? E ao conhecer a cultura grega, você está estudando automaticamente o quê? O folclore do povo grego. A mesma coisa do americano, do britânico, certo? Do italiano, do espanhol. Então, o folclore nada mais é do que o estudo da cultura de um povo, do povo, certo? Do povo. Tá. Mas o que é cultura do povo? E qual a diferença de cultura do povo, cultura popular e cultura erudita? É uma pergunta que é até capciosa de se responder nos dias de hoje. Aliás, é até perigosa, né? Não é capciosa, é perigosa, vou usar o termo correto. Por quê? Porque quando nós falamos de cultura, as pessoas pensam que cultura é simplesmente aquilo que o povo gosta, e não é. Cultura não é aquilo que o povo gosta. Cultura é aquilo que o povo produz e que mostra a sua evolução. Cultura é aquilo que o povo produz, e quando eu falo povo, eu não estou falando uma pessoa, estou falando um grupo em geral de pessoas, várias pessoas. E isso que ele produz, que esse grupo produz, evolui a comunidade inteira, o povo inteiro, certo? Evolui o povo inteiro. Vamos pegar, por exemplo, aí um período literário muito famoso no Brasil chamado Romantismo, lá pelos anos de 1810 até mais ou menos por meados de 1870, 1890, certo? 1890, vamos aí, certo? Esse movimento literário, ele trouxe para o Brasil uma nova forma de ver a cultura brasileira, de entender como era o povo brasileiro e de o povo brasileiro se conhecer como um povo realmente, mostrar o que o povo brasileiro tem de melhor. Então, essa visão, certo, do romantismo trouxe, né, na literatura, na pintura, na música, trouxe algo, por favor, desliguem os microfones, trouxe algo para o povo, certo? Trouxe algo para o povo que é maior, ou seja, evoluiu o pensamento do povo. Então, a cultura nada mais é do que aquilo que é produzido pelo povo e que faz o povo evoluir, tá certo? Então, se a gente for olhar hoje o que nós estamos produzindo, a nossa produção, entre aspas, popular, a gente vai perceber que o povo não está evoluindo, na verdade ele está regredindo, ele está andando para trás, E aí, quando você fala uma coisa dessa, as pessoas falam assim, professor, mas o senhor está sendo tendencialista, o senhor está sendo isso.
Não estou sendo. É só você passar a analisar o que você vê na televisão, o que você ouve nas rádios, o que você vê andando na rua, a moda, as formas de falar, de escrever, certo? De escrever, certo? Isso tudo faz com que o povo mostre a cultura que o povo está tendo no momento. E essa cultura está tendo um retrocesso do que já se foi avançado, certo? Essa não é a visão do professor, do maestro Anderson Gomes, não é minha visão isso. Não é só minha visão isso. Aliás, é a minha visão, mas não é só minha. É de muitos outros pesquisadores, intelectuais, verdadeiros intelectuais, que veem isso, né? Que veem isso. Mas deixando o assunto de lado, eu gostaria de compartilhar uma tela com vocês. Então, vamos aí compartilhar essa tela. Esse texto, ele vai dar uma definição do folclore brasileiro. Tá. O folclore brasileiro é um sinônimo de cultura brasileira, certo? É um sinônimo de cultura brasileira. Como assim, maestro? É um sinônimo de cultura brasileira e representa a identidade social da comunidade através de suas criações culturais, coletivas ou individuais. E também é uma parte essencial da cultura do Brasil. Embora tenha raízes imemoriais, seu estudo sistemático iniciou somente em meados do século XIX, ou seja, por volta de 1810, 1840. E levou mais de 100 anos para se consolidar no país. A partir da década de 1970, o folclorismo nacional definitivamente se institucionalizou e recebeu a conformação conceitual. Tá, vamos entender aí o que significa todo esse trem aí que eu estou falando, certo? Primeiro, quando os primeiros estudos de folclore, quando ele surgiu no Brasil, as pessoas fizeram aquela cara feia que sempre fazem. Que isso daí é chato, que isso daí não tem valor, onde já se viu, cultura não é isso, não sei o que lá. Então, primeiro, o povo teve que aprender qual é a definição de cultura. Qual que é a definição de cultura? É aquilo que eu acabei de dizer para vocês. Cultura é o conjunto, o conjunto de representações, de conteúdos, de tudo aquilo que o povo produz, coletiva ou individualmente, né? E que fica presente, reescrito na cultura brasileira, no povo brasileiro, assim, no dia a dia do povo brasileiro. Então, a moda faz parte da cultura, a música faz parte da cultura, as histórias, os livros de literatura, as lendas, as parlendas, as receitas culinárias, certo? Os poemas, tudo, as pinturas, tudo que representa o pensamento do povo brasileiro, certo? Faz parte da cultura, certo? Faz parte da cultura. E quando eu falo cultura, eu estou vendo aí gente pensando que eu estou falando em cultura, tem gente pensando aí que cultura é o canal de televisão. Não. A cultura que eu estou falando é o conceito, o conhecimento que vocês têm, certo? E isso só veio fixar-se a partir de 1970, certo? A partir de 1970, com realmente um grupo de pessoas colocando dentro das escolas o estudo sistemático do folclore, certo? Como ele coloca aqui, somente meados do século XIX, somente o estudo sistemático começou nessa época, ou seja, eles começaram a pensar em fazer uma forma das pessoas conhecerem a cultura do Brasil, mas eles começaram no século XIX, mas só foi concluir esse pensamento, essa forma de construir esse pensamento sistemático em 1970, com um livro, que eu não sei se vocês repararam quando a minha câmera estava aberta, um livro que está aqui atrás de capa amarela. Depois eu mostro ele para vocês. Tá, professor, continua aí. Então, sendo composto por contribuições as mais variadas possíveis, com destaque para a portuguesa, a africana e a indígena, sobretudo essa que eu estou circulando aqui, a indígena. A nossa cultura
ela é do 80% indígena, viu? Ela é 80% indígena, 10% 10% portuguesa e 10% africana, certo? E 10% africana. Nossa, professor, mas a gente fala muito... Não. Por exemplo, eu vou dar um exemplo básico aí de 2 hábitos que os portugueses, os europeus não têm esse hábito. Os africanos também não têm esse hábito. Não têm esse hábito. Esses 2 hábitos. Por exemplo, o primeiro hábito que os portugueses, os europeus, portugueses, não têm, e que os africanos não têm, e que nós adquirimos esse hábito dos indígenas, é de tomar banho todos os dias. Os portugueses e os africanos, eles não têm, especialmente o povo que mais, assim, que os escravos, dos povos de escravos mais, que tem mais no Brasil, eles não tinham essa cultura de tomar banho todos os dias, certo? De tomar banho todos os dias. Então, essa cultura de tomar banho todos os dias, ela é vinda dos indígenas. Outra cultura também que é vinda dos indígenas é cozinhar os alimentos em panelas de barro com temperos separados. Assim, hoje em dia as pessoas tá até voltando um pouco à moda de comer coisas agridoces. O que é? Coisa que é doce misturada com salgado. Por exemplo, um arroz que é temperado com frutas, essas coisas. Isso é mais coisas europeias, a cozinha europeia. No Brasil, não era nem tanto muito usado isso. Os índios, eles faziam como a comida? Eles temperavam ou com sal, com a salmoura, certo? Com a salmoura, ou com uma palma de uma árvore que é chamada de salma, que é uma folha meio, parecendo com a ortiga, só que ela em vez de arder, ela deixa, quando você ferve, um sabor de sal. Professor, mas os índios não comiam carne crua? Nem todos os povos indígenas comiam carne crua, certo? Na verdade, tinham muitos povos que cozinhavam seus alimentos e que até faziam panelas e utensílios de cozinha, certo? À base de barro, mas faziam, certo? Então, o folclore do Brasil é extremamente rico e diversificado, sendo hoje objeto de inúmeros estudos e recebendo larga divulgação interna e internacional, constituído, além disso, de elementos importantes da própria economia do Brasil, pela geração de empregos, pela produção, da geração de empregos, pela produção e comércio de bens associados pelo turismo, certo? Pelo turismo cultural que dinamiza. Então, vamos lá. O folclore brasileiro, ele faz isso também. As pessoas vêm, às vezes, aqui no Brasil para conhecer um pouco de como era a cultura dos povos sul-americanos. O Brasil, por mais que aí tenha essa mídia mentirosa, e olha que esse texto, mais uma vez, eu escrevi esse texto em 2000, na Recreio, publiquei esse texto em 2000. Na verdade, eu não escrevi ele em 2000, eu escrevi ele em 98. E eu publiquei ele em 2000, certo? Em 2000. Quando eu escrevi esse texto, ninguém falava do que hoje estão falando aí na televisão, que o Brasil não preserva, que nada. O Brasil, ele é o país que mais tem preservada a sua cultura indianista, certo? Mais tem preservado a sua cultura indianista, até aquela época que eu escrevi, né? Depois teve uma queda muito grande, que mais tem preservada a sua cultura, as suas paisagens, assim, natural, até um determinado ponto, né? Porque também tem a exploração dos lugares onde as pessoas moram, os lugares foi explorado mesmo, a gente sabe disso. Mas o Brasil, ele ainda tem, da sua mata nativa, ele tem, da mata nativa do mundo, ele é 1/4 de toda a mata nativa do mundo. Então,
você vê aí que o Brasil ainda tem muito ainda para mostrar. Bom, o histórico do folclore brasileiro. É aqui que a coisa pega para capar, senhores alunos. Vamos lá. O folclore brasileiro, apesar de suas origens se perderem no tempo, só começou a receber a atenção da elite nacional em meados do século XIX. Naquele período estava em voga o romantismo, movimento cultural que prestigiava as singularidades e as diferenças, consagrando as tradições e cultura popular dos povos como objetivo digno de atenção intelectual. Naquele momento, acompanhando a mesma onda de interesse pela cultura popular, crescia na Europa e nos Estados Unidos alguns estudiosos brasileiros, como Celso de Magalhães, Silvio Romero e Amadeu Amaral. Vamos lá. Celso de Magalhães, ele se notabilizou por um livro chamado Viagens pelo Brasil. Só que esse livro não foi ele que escreveu. Esse livro que escreveu foi Dom Pedro II. Dom Pedro II. Mas por que ele se notabilizou por esse livro, professor? Porque o Celso de Magalhães foi quem organizou todos os textos que Dom Pedro II escreveu ao andar pelo Brasil. Então, Dom Pedro I ele foi em todos os cantos do Brasil daquela época e ele anotava o que ele via, o que ele tinha assim o que ele prestigiava. Então, ao fazer isso, ele conseguiu um grande material escrito. Então, esse Celso de Magalhães, ele fez o seguinte, ele pegou todos esses textos e organizou esses textos, certo? Esses textos. E fez esses textos no formato de um livro, que é chamado Viagens pelo Brasil. Um livro excelente, eu já tive o prazer de ler, não tenho aqui. É um livro de 850 páginas, que mostra toda a cultura brasileira no século XIX. Vale a pena vocês procurarem aí, certo? Ele não é mais publicado, infelizmente. O meu querido Silvio Romero, que é um dos maiores advogados do Brasil, Silvio Romero, ele também foi um estudioso folclórico também, ele saiu pelo Brasil anotando as suas observações da cultura culinária e especialmente da cultura legal do Brasil. Né? O que é cultura legal? É as leis que as tribos, que as regiões ali tinham. Quando nós pegamos, por exemplo, o nosso Código Penal brasileiro, que teve ali um dedinho também desse grande estudioso aí, o Silvio Romero, a gente vai ver alguns princípios que são baseados em algumas leis indígenas. Vou dar um exemplo para vocês. Um exemplo bem bobo para vocês. Vocês vão achar ridículo esse exemplo, mas que é uma coisa que, fala assim, professor, mas todo mundo faz isso. Só que ninguém tem isso registrado como lei. É, por exemplo, a lei da retribuição. O que é a lei da retribuição? É assim. Na tribo Guarani, se um índio, por exemplo, um índio de uma outra tribo, ele salva da morte um curumim, o que acontece? Esse índio, mesmo que ele não queira, que ele não deseje isso, ou que ele seja de uma tribo inimiga, por ele ter salvado um curumim da tribo rival, ele é considerado como membro da tribo que ele salvou, porque ele se prestou a fazer isso. Então, isso chama-se lei de retribuição, certo? Lei de retribuição, que é algo que no nosso Código Penal, que é a lei que fala das penas que o Brasil tem, contempla isso, certo? Contempla isso. E é uma lei também criada que a gente já viu há pouco tempo atrás, que é a famosa lei da delação premiada. Ou seja, se eu faço algo de bom, eu tenho um prêmio contra isso. Vamos supor que na guerra, eu venço o inimigo e eu vou matar os índios, eles não têm prisioneiros, né? Eles matam mesmo. Então, eu vou matar os outros índios. Opa,
Mas não foi você que salvou aquele curumim? Ótimo, você vai ficar vivo aqui. Você é da nossa tribo. Então você vai ficar com a gente aqui, vai ficar com a gente. Você salvou um dos nossos, então você vai ficar com a gente. Então é essa que é a lei deles, que foi copiada pelo Silvio Romero. Então tem muitas coisinhas que são bem interessantes da gente olhar. E Amadeu Amaral. Amadeu Amaral, um dos outros grandes novelistas brasileiros. Pena que nós, na escola, não lemos os textos que esse homem aqui escreveu. Ele foi um dos grandes incentivadores da alfabetização infantil. Só um detalhe. Nessa época, as pessoas de classe humilde, como a classe média baixa e a classe baixa, elas só se alfabetizavam depois dos 15 anos de idade. E esse Amadeu Amaral, junto com a Redentora, a princesa Isabel de Bragança, eles tinham um plano de fazer o quê? Um processo de alfabetização infantil, ou seja, a ideia de alfabetizar desde criança não surgiu lá nos anos 30, surgiu com esse Amadeu Amaral aqui e a princesa Isabel, que além de ser a que assinou a Lei Áurea, ela também pensava nisso, certo? Passaram a pesquisar as manifestações folclóricas nativas e a publicar estudos sistemáticos, lançando no país Fundamentos do Folclorismo, a disciplina que estuda o folclore, que precisaria de um século para conquistar prestígio no mundo acadêmico brasileiro. Põe uma vírgula aí, eu falei isso, eu sei que eu escrevi isso e eu não mudo uma vírgula do que eu escrevi, mas eu vou acrescentar. Precisou de um século e ainda não é privilegiada. Porque se você for pegar para fazer um vestibular, você pegar a prova do Saresp, pegar a prova Brasil, pegar as provas de concurso, etc., você não vê caindo nenhum conteúdo do folclore brasileiro. Você vê caindo até coisas que não deveriam cair, como no Enem de 2019, né? No Enem de 2018, não sei se vocês lembram lá do Enem de 2018, né? Os pais devem lembrar dos textos que caíram lá para ler, né? Mas cair coisa sobre o folclore brasileiro? Não, certo? Sobre o folclore brasileiro, não. A disciplina que é o folclorismo, né? É difícil. Precisou um século e ainda não está bem colocado. A partir de um primeiro interesse pelas tradições orais, depois se passou a estudar a música e mais tarde as festas, os folguedos e outras manifestações. É só um ponto aí de interessantes. Folguedos são aquelas festas de rua, mas não como carnaval, essas coisas. É outro tipo de festa de rua. Mas daqui no texto vai estar explicando isso aí. Ou então, se vocês quiserem pesquisar, é só procurar lá no dicionário. Ao mesmo tempo, diversos artistas ligados à elite passaram a empregar elementos da cultura popular na criação das obras destinadas aos círculos ilustrados, como parte de um projeto estimulando o desenvolvimento pelo governo, estimulado e desenvolvido pelo governo de Dom Pedro II. Ou seja, o imperador, sabe, o imperador Dom Pedro II, ele que viajava pelo Brasil para olhar, para ver como estava o povo e anotava o que ele achava de interessante, de diferente, que o povo fazia, ele estava por trás disso aqui, mostrando o quê? O povo brasileiro, ele tem que conhecer o que é o povo brasileiro, certo? O que é o povo brasileiro. De construção de um corpo de símbolos nacionalistas que poderia contribuir para a afirmação do Brasil entre as nações civilizadas, certo? Quando ele fala de nações civilizadas, não quer dizer que aqui eram tudo um bando de bárbaros, não. Ele está falando do povo conhecer, aliás, eu estou falando, conhecer a sua identidade como povo. Nessa época, o Brasil, ele
tinha pessoas que se orgulhavam de ser descendentes de portugueses porque eram portugueses. Outros descendentes de ingleses porque eram ingleses. E outros não se orgulhavam porque não tinha uma descendência nobre para se achar, certo? Basicamente o que acontece aqui, o que acontece nos tempos de hoje. Eu não tenho orgulho de morar na zona em Ferraz de Vasconcelos, porque Ferraz de Vasconcelos é uma cidade medíocre e pobre. Só que poucas pessoas sabem ou entendem que uma cidade é rica quando o povo a faz rica, a cobra de seus governantes, de seus administradores, aquilo que eles pagam em impostos. Então, é muito fácil eu falar assim, eu não gosto de Ferraz porque Ferraz é ruim. Eu detesto morar em Ferraz, mas você cobra dos seus governantes uma melhoria de Ferraz da sua cidade? Não? Então, você está reclamando de bobo, né? De bobo, porque tem que se cobrar. Aí aqui, ó, as classes superiores nunca foram inteiramente livres da influência da cultura popular. Mas obras como, exemplo 1, Juca Pirama, de Gonçalves Dias, e a música de Luciano Galé, né, e de Alexandre Levi, deram temas do folclore brasileiro um papel de destaque na arte culta, certo? Esses 2 livros aqui, ó, Juca Pirama, inclusive os pais de vocês devem lembrar, teve uma novela nos anos 80 chamada O Salvador da Pátria, certo? Salvador da Pátria, que é baseada nesse livro aqui, ó, Juca Pirama, baseada nesse livro Juca Pirama, do Gonçalves Dias. O Gonçalves Dias, para vocês lembrarem, é aquele, né, que o professor Anderson, que ouviu muitos os outros professores do 4º ano falar que eu era bobo, chato, levando a Canção do Exílio para você lerem e estudarem no começo do ano a Canção do Exílio. Então, se vocês olharem no caderno de vocês vão achar aí a Canção do Exílio também. É do Gonçalves Dias, certo? Onde estávamos, então? Destaque da cultura culta. Desde então, o interesse pelo assunto só cresceu, e em várias frentes. O impulso nacionalista rendeu ainda maiores frutos com o advento do modernismo, quando o folclore passou a ser visto como verdadeira essência da brasilidade. Mário de Andrade, certo? Mário de Andrade, um dos grandes estudiosos do folclore brasileiro também. Na verdade, esse cara, em tudo ele foi grande, com exceção do tamanho, porque ele só tinha 1,52 m de altura. Então, ele não era grande de altura, mas ele era um grande pianista, um grande compositor, um grande poeta, um grande estudioso da cultura brasileira, certo? Isso daí, Mário de Andrade. E hoje em dia, senhores, tentam desprestigiar o trabalho desse grande estudioso brasileiro, certo? Tentam desprestigiar o trabalho dele. É só você pega uma obra dele, ele só tem uma obra que é ruim. Uma obra que é ruim. Eu falo porque eu já li essa obra 6 vezes e vou ler mais uma vez e vou achar ela ruim de novo. Que é um livro chamado... Agora me fugiu o nome do livro dele, mas eu li esse livro 6 vezes já. Depois, quando eu lembrar, eu ponho nos comentários aí da aula. Um dos líderes do modernismo brasileiro. Foi um grande pesquisador do folclore nacional, procurando colocá-lo em diálogo com as ciências humanas e sociais. E quando ele fala de ciências humanas e sociais, não vai pensar que é o social de ajudar uma pessoa e outra. Ele está falando de ciências sociais, ele está falando das ciências que estudam a sociedade e sua evolução por meio da cultura. É isso que ele está falando. Que eu estou falando. Que naquela altura nascia no país. Outros nomes influentes ligados, né, ao movimento modernista foram os pintores de Cavalcante, Tarsila do Amaral e o músico Heitor Villa-Lobos, certo? Heitor Villa-Lobos, certo? Que é um dos grandes compositores, aí, o famoso compositor da Baquiana número 2, ou também conhecida como Trenzinho do Caipira, que é essa daqui, ó.
trechinho aí, feito aqui sem partitura nem nada, do Trenzinho do Caipira de Heitor Villa-Lobos. Uma das mais belas peças baseadas, ó, o próprio nome diz, o Trenzinho do Caipira, que é baseado que na cultura do campo, a cultura do povo brasileiro que vive no campo. Essa baquiana muito boa. Eu vou deixar depois aí um link para vocês ouvirem também a baquiana número 2, tá bom? Vocês ouvirem aí também, ouçam que vocês vão gostar, certo? Ó, também incorporaram elementos do folclore em suas obras, de maneira destacada. Mário teve a oportunidade de agir, né, oficialmente pelo folclore, criando a Sociedade Etnológica e Folclórica, quando dirigiu o Departamento de Cultura do Estado de São Paulo, entre 1935 e 1938, abrindo os cursos para a formação de pesquisadores, onde palestravam eruditos renomados como Levi Strauss. Levi Strauss é parente do grande compositor Johann Strauss. Ele é bisneto ou tataraneto. Só um detalhe. Essa sociedade etimológica do folclore, certo? Com esses cursos de formação, teve uma pessoa que até pouco tempo atrás, até mais ou menos 2015, estava entre nós. Hoje, infelizmente, está lá no andar de cima, viajou fora do combinado. Mas que era, pelo menos a que eu conheço, a única professora de folclore que ainda tinha emprego. A senhora Inesita Barroso, certo? A apresentadora lá do Viola Minha Viola. Acredito que os avós de vocês devem conhecê-la, Inesita Barroso, tá certo? Se não conhece, pesquisem aí sobre Inesita Barroso, vocês aí para ver a importância qual o nome, professor? Que teve para a história cultural brasileira e que foi tão desprezada, especialmente qual o nome, professor? nos anos de 2003, certo? Até 2015, o ano de sua morte. Foi jogada de lado. Ela foi jogada de lado totalmente pelo governo federal entre 2003 e 2015, que foi o ano que ela faleceu. Nenhuma nota de luta oficial. Professor, qual é o nome dela? Deu. Deixou ela como se fosse morreu uma pessoa que não tivesse nenhum valor. Tá, professor, certo? qual é o nome dela? Com esse grupo de formação. Certo? Com esse grupo de formação. Na década de 50, essa movimentação se multiplicou em larga escala, atraindo outras figuras. Década de 50, em 1950, aparece quem? A TV Tupi, de São Paulo. A TV Tupi de São Paulo. E pela TV, os programas infantis, que naquela época eram baseados em quê? No folclore brasileiro. Então, você tinha o quê? Os circos, mas com personagens do folclore brasileiro. Era bem feito isso. Como, por exemplo, a Tupi, que foi a primeira a fazer o sítio do Pica-Pau Amarelo, certo? As aventuras de Curupira, que era o Curupira, então, etc. Era essa que era a movimentação da cultura naquela época, certo? Multiplicou-se em larga escala por causa da televisão e também por causa do rádio, né? Figuras ilustres como Cecília Meirelles, a poetisa, Câmara Cascudo, o escritor, Edilson Carneiro, o escritor também, Florestan Fernandes, o historiador, e Gilberto Frey, o historiador também. Além de estrangeiros como Roger Baptiste de Pierre de Viragier, certo? Que foram estudiosos de outros países que vieram estudar a cultura brasileira, né? O movimento folclorista, nessa época, encontrou a consagração institucional maior na Comissão Nacional de Folclore, fundada em 1947 por Renato de Almeida, através de recomendação da Unesco, vinculado ao Instituto Brasileiro de Educação, Ciência e Cultura. E a própria Unesco, no contexto do pós-guerra,
a preocupação com o folclore se inseria nas iniciativas em prol da paz mundial. O folclore era visto como elemento de compreensão entre os povos, incentivando o respeito pelas diferenças, incentivando o respeito pelas diferenças e permitindo a construção de identidades diferenciadas, certo? Ou seja, quando eu tenho, por exemplo, a cultura portuguesa, certo? A cultura dos povos portugueses. Você vê em São Paulo, ainda muito forte a cultura portuguesa em alguns bairros de São Paulo, a cultura italiana, certo? Que são folclores de outros países que estão no Brasil. A cultura japonesa, lá no bairro da Liberdade, né? Lá no bairro da Liberdade. E uma coisa engraçada, são coisas que só acontecem no Brasil brasileiro, né? O bairro da Liberdade é um bairro extremamente japonês, certo? O bairro da Liberdade. Só que no centro do bairro da Liberdade tem a famosa Casa de Portugal. Dá para entender? A Casa de Portugal fica no bairro japonês. Olha como que isso aqui, dentro do Brasil, existe. Existe, certo? Existe o respeito pelas diferenças, tá vendo? E permitindo a construção de identidades diferenciadas. Se fosse um país como, por exemplo, a Venezuela, jamais isso existiria. Jamais isso existiria, certo? Se fosse num país como, por exemplo, a Rússia, jamais isso existiria, certo? Se fosse num país como o Afeganistão, isso jamais existiria, tá certo? Jamais existiria. Então, né, aliás, não existiria nem bairro japonês e nem bairro português, né? Porque lá é só os afegãos. Então, como disse Cavalcante, no caso, o Brasil de então orgulhava-se de ser o primeiro país a atender às recomendações internacionais no sentido da criação de uma comissão para tratar o assunto, ou seja, o folclore. Em 1958, certo? 1958, o ano que faleceu o meu avô e que minha avó ficou cega. Em 1958, foi instituída a Câmara de Defesa do Folclore Brasileiro, órgão executivo do Ministério da Educação, dinamizando os debates e as pesquisas através de comissões estaduais de folclore, adotando a prática de engajar os colaboradores do interior, mesmo que fossem adotadas práticas, fossem delitantes. Delitante significa práticas que não combinam uma com a outra. Uma vez que considerou que a intimidade deles com a cultura interiorana contrabalancearia a sua falta de especialização profissional. Tá, o que ele está dizendo aqui? Primeiro vamos falar. 1958 a 1918 são 60 anos, certo? E errado, são 70. Tá? São 70 anos. 70 anos, deixa eu ver, 58, não, são 60 anos, tá certo. Foi instituída a campanha de defesa do folclore brasileiro, certo? Que era um órgão executivo. Esse órgão executivo, ele foi totalmente acabado, encerrado, em 2004, por um decreto escrito pelo então presidente Luiz Inácio Lula da Silva, certo? Assinado por ele e escrito pelo ministro da Educação da época, que era o senhor Mercadante. Né? Não, o senhor Mercadante não, o senhor Haddad. O senhor Haddad era o ministro da Educação nessa época. E ele, ao assinar... Não, era o Mercadante, tá certo? Desculpa, o Mercadante. Ele criou esse projeto, tirou essa lei que estava ali. E foi aí que o estudo do folclore dentro do Brasil começou a degringolar, a acabar ainda mais. Ainda mais.
paralelamente, deixa eu continuar aqui. Então, aqui ele estava dizendo o seguinte, que eu costumo dizer o seguinte, um professor de folclore, ele tem que conhecer o folclore de todas as regiões, certo? E ele não pode, assim, o professor de folclore, ele é que nem o professor de história. Ele não pode tomar partido, por exemplo, eu sou professor de história, eu sou formado em história, mas eu não dou aula de história. Então, por isso eu posso falar isso com certeza. Vocês viram aqui do lado da minha pessoa, quando estava no começo da aula, a bandeira do Brasil imperial. Então, quem olhou aqui já sabe que eu sou monarquista. Eu não sou republicano, eu sou monarquista. Certo? Monarquista. Certo? Você está tomando partido, professor, então você não pode dar aula de história, mas eu não dou aula de história. Eu dou aula lá para o primeiro ano, para o segundo ano. Eu sou pedagogo, eu não sou professor de história. Se eu fosse dar aula de história, eu não poderia nem, em nenhum vídeo, deixar ostentado aqui as minhas opiniões políticas, as minhas opiniões pessoais. Por exemplo, se eu fosse dar aula, por exemplo, numa escola e fosse com a camisa do Palmeiras, é uma opinião pessoal. Então, eu estou dando a minha opinião pessoal e eu não posso fazer como professor, que é criador de opinião, eu não posso dar minha opinião pessoal. Eu tenho que ajudar você a criar a sua opinião sozinho, sem que eu dê nenhuma dica. É essa que é a função do professor. E ele fala o seguinte, o professor, aqui o professor de folclore, ele não pode falar, o folclore da região Nordeste é melhor do que o da região Sul. O folclore africano é melhor do que o folclore indígena. O folclore português é melhor do que o folclore indígena. Então, quando você vê livros ou professores que fazem isso, eles estão fazendo o quê? Eles estão naturalmente matando aquilo que essa coisinha que vocês leram agora há pouco, né? O folclore era visto como um elemento de compreensão entre os povos, incentivando o respeito pelas diferenças. Ele está matando essa função do folclore, que é o respeito às diferenças. O povo lá do Rio Grande do Norte, certo? Eles têm os hábitos culturais, folclóricos dele e a gente tem os nossos. A gente tem que respeitar os deles e eles respeitarem os nossos. A partir do momento que eu falar, a cultura africana, ela é superior e tem que ser respeitada mesmo contra a vontade da pessoa. Como assim? Vamos supor que eu estou passando na rua, está lá passando na rua, uma procissão rezando o rosário de Nossa Senhora, certo? Que é o rosário, é uma tradição católica. A Igreja Católica é uma igreja que tem base Europa e europeia. Tá, vamos lá. Então, nós temos isso. Aí a gente está passando, rezando o terço, e aí vem um pai de santo, vamos supor assim, um pai de santo, claro que isso não acontece, né? Porque isso aqui ainda é muito vivo na presença da mente do povo brasileiro ainda, graças a Deus. Né? Aí chega, tá lá passando, lá rezando, aí chega um pai de santo, ou mãe de santo, sei lá, chega no meio da procissão, lá no andor, lá onde está a imagem de Nossa Senhora, pega um pedaço de pau e quebra a imagem no meio, certo? E quebra a imagem no meio. Isso é crime. Isso é um crime, certo? Você não está respeitando isso aqui, ó. O quê? O respeito pelas diferenças, certo? A mesma coisa se for um cristão e fazer isso lá dentro do terreiro de Macumba. É a mesma coisa. Agora, lá dentro da igreja, ou num ato religioso, se você fala contra aquela religião, porque a sua religião fala isso, você tem o direito disso, isso chama-se liberdade de culto, que está também assegurado por causa disso aqui, ó, do folclore, certo? A partir do momento em que eu deixo de ter esse respeito pelas diferenças, então a minha ou a sua tanto faz. O que importa é quem está com o poder na mão. É como diz assim, ó, como eu falei na aula de matemática, lembra? Ninguém está importando com a sua opinião, com o que você gosta, o que você não gosta, o que você acha fácil, o que você acha difícil.
estão se importando com o que eles estão pedindo. É a mesma coisa que aconteceria se acontece se não houver isso aqui, o respeito pelas diferenças. Não importa se a sua religião é sua religião, o importante é que você tem que respeitar aquele que está ali no poder. Se você não respeitar ele, tchau, tchau e bênção. É isso daí que eu estou dizendo para você. Então, isso daqui foi tentado por um fim agora nos anos de 2006, 2008, mais ou menos. Foi por 2004, 2006, perdão. Então, eu vou parar aqui, mas eu vou depois mandar o texto para vocês, tá? Esse texto tem 15 páginas, certo? Foram 2 edições da revista Recreio com o meu texto, Ele está facinho, é um texto para criança ler, né? E junto ele vinha um dicionário, É bem interessante também. Depois eu vou mandar ele para vocês aí, vou colocar para vocês aí, tem algumas manifestações aí artísticas também que eu coloquei, certo? Sobre o folclore. Bom, certo? Para encerrar a aula, certo? Para encerrar a aula, eu quero falar para vocês o seguinte, pessoal. Certo? Para encerrar a aula, antes de encerrar a aula, nós já estamos aí com um tempinho legal de aula, né? Deixa eu ver aqui, tá me vendo? Tá ótimo. Para encerrar a aula, como eu falei para vocês, no ano de 1970, foi em 1970 que foi instituído como matéria escolar, a matéria de educação moral e cívica, certo? Que na verdade era mais ou menos o conhecimento das normas de civismo, do folclore e da cultura brasileira. Era uma matéria para estudar a cultura brasileira em si. Não era uma matéria ligada à história, nem ao estudo social, nem nada. Era uma matéria que era para estudar a cultura brasileira do povo brasileiro. Parece que é redundante a cultura brasileira do povo brasileiro, mas é o que exatamente diz o artigo da Lei 4.022, né, de 61, que era a Lei de Diretrizes e Bases. Criação de um instituto ou de um grupo de estudos para o estudo da cultura do povo brasileiro. E no ano de 1972, esse estudo levou à criação de 2 grandes obras. A primeira grande obra foi um livro. Que livro é esse? Esse livro aqui que eu tenho, que até o ano de 1989, 88, todo aluno tinha que ter esse livro. Era pedido para que os pais comprassem esse livro. Esse livro era comprado, ele não era dado. Aliás, a questão de dar livros na escola começou a partir de 91, certo? Os livros, antigamente, os pais compravam. Mesmo de escola pública, os pais tinham que comprar o livro. Era por isso que os livros eram bem cuidados naquela época. Você vê livros como, por exemplo, o meu livro da língua portuguesa, que é a Caminho Sábio, que eu mostro para vocês, e meus livros, você vê que são bem cuidados. Por quê? Porque meu pai comprava os livros e ele falava, se você rasgar, se você fazer assim, não te dou outro mais. Se você perder, não te dou outro mais. Então, era bem assim. Então, a gente tinha que cuidar bem do que a gente tem. Esse daqui, por incrível que pareça, é meu livro de 1987. Esse daqui, ó. É esse livro aqui que eu estou falando para vocês, ó. Manual de Comemorações Cívicas, certo? Esse livro aqui, ó, da editora Artes Pedagógicas. Cada um tinha que ter, ó, ele é capa dura, capa dura, certo? Ele tem, ó, bem feitinho, ó, você vê que ele tem as páginas até amarelas, ó. Tem as páginas até amarelas. E ele traz aqui todo o registro da cultura, datas importantes, pessoas importantes, certo? Quer ver? Eu vou dar um exemplo aqui, ó. Vamos pegar, hoje é dia, a gente está falando sobre folclore, então nós vamos lá para o dia 22 de agosto, que é o dia do folclore. 22 de agosto, dia do folclore, ó.
ele vem falando sobre o folclore, ó, falando sobre o folclore. Eu vou depois postar na plataforma esse texto aqui para vocês, ó. Do lado vem falando do Dia do Soldado, que é dia 25 de agosto, que foi na terça-feira agora, certo? Aí vem falando do dia 2 de setembro, que é o dia da fundação da cidade de Blumenau, que é a cidade de Blumenau, lá em Santa Catarina. 5 de setembro, que é o dia da Amazônia, dia da Amazônia. 7 de setembro, que é o dia da independência, aí vem falando aqui da biografia de Dom Pedro I. O nome de Dom Pedro I era Dom Pedro de Alcântara, Francisco, Antônio, João, Carlos, Xavier, de Paula, Miguel, Rafael, Joaquim, José, Gonzaga, Pascoal, Cipriano, Serafim, de Bragança e Bourbon. 14 nomes. Tá? E assim sucessivamente. Vem aí os textos falando cada dia do ano, o que comemora, qual a importância dessa data, etc. Esse livro aqui, eu acho que ele nem é mais publicado. Eu tenho 2 deles, além desse, eu tenho mais 2 dele ali, né? Só que eu não vendo, eu não empresto. Falei que aqueles 2 ali são para os meus filhos, né? São para os meus filhos. E esse daqui eu vou guardar, que eu gosto muito desse livro aqui, certo? Então, esse livro, certo? Ele era obrigatório para os pais, certo? Para os pais, comprarem para os filhos, para eles estudarem um pouco da cultura do Brasil. Com o passar do tempo, eles começaram a tirar isso do estudo das crianças. Por quê? Porque eles acreditavam que conhecer a sua própria cultura não era coisa muito boa para as crianças, né? Então, a gente já sabe aonde que isso vai levar, né? Aonde que isso vai levar? Vai levar no que nós temos hoje. Porque se você pegar lá a produção cultural dos anos 90, por exemplo, nós tínhamos coisas muito boas. Tá certo que a gente via bastante coisas não tão boas na televisão, até mesmo no rádio, mas tinham coisas muito boas, certo? Coisas muito boas. Nós tínhamos aí bandas de rock como Skank, grupos de samba como Só Pra Contrariar, e Catinguelê, Arte Popular, que eram grupos musicais muito bons, que tinham um pouco da cultura, que traziam um pouco da cultura do país, né, para o país. Coisa muito boa mesmo, certo? Tínhamos aí, como eu falei, novelas baseadas em grandes livros da literatura brasileira, certo? Que hoje, infelizmente, nós não temos mais. Né? Nós não temos mais estudos de pessoas que realmente são importantes para que a gente conheça e se inspire, como Mário de Andrade, Inesita Barroso, próprio Silvio Santos também, né? Por que não falar do Silvio Santos enquanto está vivo aí, ainda bem que está vivo, né? Mas que é uma pessoa também que a gente tem que se admirar pela obra que ele está deixando, né? Não só pelo SBT, mas por tudo que ele fez para chegar no ponto que ele chegou. Então, obras admiráveis. Professor, e qual que é a segunda obra, em 72, que veio? Você falou do livro, qual que é a segunda obra? Foi o primeiro filme que contava um pouco da história nacional, certo? Que foi o filme Independência ou Morte, que foi gravado em 1972, que conta a história da nossa independência. Claro, de uma maneira bem romântica, criando um aparato romântico, certo? Mas que é muito interessante. Esse filme, todo ano, quando eu pego o quinto ano, eu passo esse filme para os alunos assistirem, certo? Para os alunos assistirem. Chama-se Independência ou Morte. É um dos filmes fantásticos. Professor, meu pai está dizendo aqui, minha mãe está dizendo que assistia esse filme na escola quando ele era criança. Exatamente, todos nós assistimos, né? Todos nós assistimos. E hoje, se não é, por exemplo, o professor Anderson que passa para os seus alunos, e para os outros alunos da escola, ninguém mais passa, porque é difícil você saber trabalhar com esse filme, mostrar para os alunos ali aonde está a ideia que o filme passa, né? A ideia que o filme passa. Então, hoje em dia, você vê desconstrução de pessoas, de personagens históricos muito importantes, certo? E a construção mentirosa de personagens históricos, certo? Tem um outro texto que eu publiquei, acho que em 2010. Foi em 2010 que eu publiquei num site, que agora acho que nem existe mais esse site, chama-se
Notícias Históricas. Eu publiquei nesse site e no Facebook, não foi no site, foi depois, mas eu publiquei na época no Orkut esse texto também, que é um texto falando sobre o Zumbi dos Palmares. O Zumbi dos Palmares. Que o pessoal, as pessoas construíram o Zumbi dos Palmares como um herói. E, na verdade, o Zumbi dos Palmares nunca foi herói. Pelo contrário, ele era um vilão, ele era um bandido. Ele era um bandido, ele não é símbolo de luta à resistência negra coisíssima nenhuma. Ele é um bandido. Se você estudar e ir atrás dos fatos, realmente, você vai ver que ele era um bandido. Ele era um bandido escravagista, ele escravizava pessoas. Ele escravizava brancos, né, professor? Não, ele escravizava negros. Negros, certo? Negros também, é verdade, eu não estou brincando. Não estou brincando. O Quilombo dos Palmares era, na verdade, uma colônia de escravização negra, né, do próprio Zumbi dos Palmares. Então, por isso, gente, por isso é que quando a gente vai ver essas pessoas, a gente tem que ter muito cuidado ao estudar a biografia de pessoas. A gente não pode se dar por um livro ou por uma pessoa que falou. A gente tem que ir atrás e pesquisar sobre essas pessoas. E é por isso que eu digo para vocês, não acredite só na minha palavra. Não acredite só na minha palavra. Vai atrás, pesquise. Vai atrás, pesquise. Vai atrás de livros como, por exemplo, do Gilberto Freire, certo? Livros um livro que eu gosto muito de citar ele, que é um livro muito divertido, porém bem verídico também, que se chama assim, Manual Politicamente Incorreto da História do Brasil. É um livro que conta aquilo que os historiadores do Brasil não gostam de falar sobre. Os historiadores de hoje não gostam de falar sobre o Brasil. E se vocês aí conseguirem, procurem também na internet esse livro, ó. Viu, pais? Procure aí para o filho de vocês. Se tiver, fazer o seguinte, fazer uma aposta. Sei que a maioria dos pais tem a minha idade, estudaram final dos anos 80 e anos 90, estudaram aí, nas escolas públicas. Eu vou fazer uma brincadeira, eu vou dar uma caneca com a arte do canal, certo? Com a arte do canal. Essa é a primeira caneca que eu vou dar, com a arte do canal. Melhor, não vou dar caneca, não. Eu vou dar, para os que estão lendo o livro, eu vou dar um livro, né? Um livro, Meu Pé de Laranja Lima. Vou dar um livro, um exemplar desse livro para o aluno que o pai ainda tiver esse livro. Se o pai ainda tiver esse livro, falar, professor, eu tenho, bater uma foto e postar no WhatsApp, olha, esse é meu, professor, eu tenho. Postar foto com esse livro aqui, o pai que tiver esse livro, e tirar uma foto, postar no WhatsApp, o filho ganha um exemplar desse livro aqui, certo? Eu só não sei se eu tenho 2 exemplares ali, 2 exemplares novinhos, certo? Então, se tiver mais do que 2 pessoas que tiverem, aí a gente vai sortear, tá bom? Certo? Mas eu quero ver quem é que tem esse livro ainda aqui, ó. O meu tá novinho, ó. O meu tá novinho. É de 1987 esse livro aqui, ó. Eu usei ele muito para fazer pesquisa, trabalho, etc. Tem que ser esse, certo? Que era o que era pedido para todas as escolas. Manual de Comemorações Cívicas, certo? Fiquem todos com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau.